Om Muni Muni Mahamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Soha. Então, nosso trabalho da palavra, ele começa com homenageando vida mestra, amiga, a doutora Lise da Silveira, que é aniversário há pouco tempo. Então, vamos começar com uma frase dela, muito interessante. Preste atenção no que ela fala. Aprendi muito com os loucos. Isso vem atrapalhar um pouco o conceito de razão. Fala-se na fonte da sabedoria e na fonte da loucura. Mas elas não são duas. Não há fontes separadas. Está tudo muito próximo. De vez em quando uma pessoa ajuizadíssima comete um ato de loucura que felizmente diz muito a ela própria sobre a sua forma de viver. Então, uma das grandes virtudes da doutora Lise é ser humilde para aprender com os outros. Talvez o doutor fica se sentindo ali no patamar superior e nem escuta o doente, não escuta aquela pessoa, né? E isso traz muitas falhas decisivas para você ter um bom ofício para ajudar a curar essas pessoas ou a melhorar a qualidade de mente e de vida delas. Então, os doutores gostam de produzir saberes sobre a loucura, mas pouco esforço fazem para aprender com eles, para pôr-se em seu lugar, se colocar no lugar daquela pessoa. Essa foi uma das grandes virtudes e habilidades dessa incomparável mestra. Tinha de ser uma mulher corajosa o suficiente para aventurar-se em domínios normalmente reservados aos homens. Foi humilhada, desprezada por eles, tomando seu lugar ao lado dos loucos, dos oprimidos e os suicidados pela sociedade. Acho que é um texto do Arthur sobre Van Gogh. Suicidados pela sociedade. Um exemplo disso, Carlos, interno lá do movimento, na ocasião, estava mexendo uma lata de lixo. Vejam a importância de não julgarmos pela aparência. Né? Pô, que maluco ficar mexendo no lixo. Carlos, o que você está fazendo aí? Aí ele veio com a mão. São sementes. Sementes são para ser plantadas e não ficar numa lata de lixo. Ela ficou lívida com a história. Outra, levou, acho que foi o Carlos mesmo também, levou para o alto da montanha, nesses costumes, no meio da natureza, com árvore e tal, meio-dia, aquele sol, e pedindo para me pintar e desenhar. Ele começou a fazer um desenho realista, a natureza, a árvore, e de repente começou a botar navios no céu assim. Navios no céu. Aí eu disse, Carlos, por que você está vendo navios no céu? Ora, navios navegando entre as estrelas. Tudo que precisamos, com a máxima urgência, é ver os navios navegando entre as estrelas, em pleno sol do meio-dia, em meio às árvores e vegetações das nossas vidas. Estamos em navios
os nossos próprios mares interiores. Somos nós próprios os navios que precisamos perceber em nossa navegação entre as estrelas. O que a estrela simboliza aqui para o nosso plano? Pessoa com luz própria. Uma pessoa que está tão conectada com si mesmo, nosso centro maior, o sol da nossa alma, que ela consegue trazer à tona a estrela que ela nos próprios. Isso é um dos objetivos da nossa casa. A gente não quer rebanho, todo mundo parecido, mesma doutrina, nada disso. A importância que a gente estimula a pessoa a estudar e seguir seu chamado, sua vocação, né? Que é única para cada um. Um recebe chamado para uma coisa, outro recebe chamado para outra. Então, pessoas com luz própria a nos mostrar o caminho para desvelarmos nossa própria estrela guia, que nos levará aos pés do Cristo menino, o Cristo interior, que precisa e deve desabrochar em nossos corações purificados, nascidos da Virgem alma purificada, de quem nasce o Cristo interior. Ele nasce entre os animais, pastores humanos, simples e zelosos, e também em meio aos anjos e reis magos. Olha que coisa interessante. Tem uma linha de interpretação, eu faço uma história de Natal. Os animais são a parte do subconsciente da psique. Os pastores têm a ver com o nosso ego. Como deve ser, o pastor cuida, o pastor vigia, o pastor tem todo um cuidado com o rebanho. E os reis magos representando a supraconsciência, aqueles que já têm um saber profundo e que sabem, então, render uma homenagem adequada para essa criança divina que nasceu. Isso é muito interessante. Então, voltando para a doutora Anise, para vocês terem uma ideia de sites totalmente diferentes das correntes oficiais. Nos livros lia-se que os esquizofrênicos não possuíam afetividade. Comecei a desconfiar dos livros. Morando no hospício, compreendi que não havia nada disso. Eles possuem afetividade. O problema é como vir à tona. Depois que me formei em medicina, sou a única mulher matou um monte de homens. Imagina, teve um dos doutores lá no treinamento dela, mandou andar eletroscópica, ela se recusou. Né? Então é muito interessante essa resiliência, essa postura também de estar sabendo o que está fazendo e de contestar as autoridades, por mais coroadas e bem preparadas que sejam, mas geralmente muito arrogantes e vaidosos. Desde que me formei em medicina, vim trabalhar na clínica de neurologia. Hoje, Instituto de Neurologia ao lado do Pinhal. Naquela época, o hospício ficava no prédio da atual reitoria. E a própria palavra hospício já criava um clima bem apavorante. O hospício está maluco mesmo. É horrível, esses termos que são usados são muito complicados. Nada disso ajuda a pessoa a melhorar. Você não está pensando na pessoa, você quer dar nomes e fingir que você está conhecendo o objeto. Nada mais distante. Eu andava muito por ali e observava aquelas internadas. Gostava muito delas. Comecei a me interessar por aquele mundo.
É um mundo de pessoas incríveis. Descobri isso na convivência com elas. Eu era residente da clínica. Elas tinham uma finura, uma delicadeza, muitas vezes tão superior à das outras pessoas. Não tive dúvidas, iria me especializar em psiquiatria. Desde cedo não concordava com os livros. Via a realidade dos doentes mentais e achava que os médicos da psiquiatria convencional, oficial, não estavam certos. Eram rígidos e partiam de princípios errados. Certa vez minha mãe me escreveu pedindo que eu procurasse uma internada no hospício. Encontrei uma moça que andava de um lado para o outro, como um azul. Ela não conseguia construir uma frase. Tentei me comunicar com ela. Fiz muitas perguntas sobre o seu passado, se ela se lembrava da família, da sua cidade, etc. A visão freudiana, né? Vamos ver o passado. Né? Olha a percepção dela. Ela não respondeu. Logo em seguida veio a funcionária da lavanderia, que começou a preencher um rol de roupas e escreveu a palavra peignoir de maneira errada. Como foi minha surpresa ao ver a moça parar, deter sobre aquela folha de papel e corrigir a palavra. Nesse momento compreendi que tinha tentado me comunicar com ela de maneira muito limitada, muito clara, óbvia para mim, mas sem procurar entendê-la. Talvez ela andasse de um lado para o outro exatamente para esquecer aquele mundo exterior que eu vim lembrar a ela, achando que seria o único caminho para nos entender. Você precisa adequar os métodos às situações específicas das pessoas. Essa coisa que você acha que sabe, está tudo bem, está tudo, você sai aplicando aquele modelo para qualquer pessoa, você não vai conseguir ser um bom curador. Você não pode querer compreender alguém estabelecendo apenas uma maneira de se aproximar dele. O importante não é a linguagem, é se comunicar com o outro. Senão é como falar em português com um árabe. O seu olhar diferenciado, verdadeiramente individuado, que a faz ser reconhecida como mestra entre psicólogos e terapeutas indianos, mesmo os que não conseguiram seguir seus passos até o sacrifício, porque ela morreu pobre, nunca fez, ela dava aula de um grupo de estudo seja Jung, gratuito, eu estava quem quisesse estudar o Jung, o melhor Jung possível. Eu só trabalhava com várias traduções, né? Aí pegava uma coisa em espanhol, e na época tinha até pessoas do alemão, e a gente ia corrigindo também os textos traduzidos, né? Então é muito interessante, né? Então ela morreu pobre e tornou a psicologia junguiana acessível a todos que a buscassem. Tornar acessível a todos que a buscassem. Percebe a finura e delicadeza dos que se mudaram para o mundo das imagens. Tive a coragem de discordar dos médicos e psiquiatras do seu tempo. Isso é muito interessante. Eu quero pegar uma frase, grupo de estudo, né, aberto, e estava quem queria, estudante, todo tipo. E a gente chegava lá, estava cheio. Se tivesse um gato no banco, se eu tentasse tirar o gato, ia ficar muito salgado. Ele tem tanto direito de estar aí como você. Então eu me lembro lá, grupo cheio, você está vindo no chão, lá no fundo, assim.
e anotando as coisas que ela falava. E teve uma que ela falou assim, incrível, né? Muito interessante, né? No estudo com Nelson Bandeira de Mello, né? Psiquiatra que até foi um dos fundadores do Paramahansa Yogananda, a doutora Alice Marques dos Santos, que era a companheirona dela, psiquiatra maravilhosa, adorava ir para a casa dos palmeiras, tive a honra de fazer análise com ela, uma velhinha, duas, mesmo top, só que a Nilce tinha uma pegada mais de sensibilidade, intelectual, e a doutora Nilce tinha pegada mais terapêutica. Então estava lotado, né? Então, sentado no chão, com meu caderninho, aí ela profere a seguinte pérola. Isso não está em livro nenhum, isso foi vivência direta ali com ela. O que o doente fala deve servir de meditação, deve servir mesmo de oração. Olha o valor muito elevado que ela dava para as coisas que essas pessoas falavam. Tudo completamente diferente dos psiquiatras convencionais. Então precisamos desenvolver essa atitude em relação a todas as pessoas que atravessam o nosso caminho, sobretudo aos que estão sob nossos cuidados. É muito importante, né? Essa atitude de escuta. Mesma coisa a gente pode aplicar para os índios também. Eles fazem um monte de textos sobre os índios, mas não dão voz ao índio, deixa alguém falar dele mesmo, por ele mesmo. Hoje tem muitos índios acadêmicos aí, pessoal com todos os títulos, né? Então, no segundo Congresso Internacional de Psiquiatria de Zurique, desorganizou em 5 amplas salas a exposição A Esquizofrenia em Imagens, que Jung fez questão de inaugurar. A montagem da mostra teve a colaboração de Almir Mavier e foi dividida em 5 temas: os mundos fantásticos e o mundo real encontrado, em busca do espaço cotidiano, o ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos, imagens do inconsciente coletivo e que é a ruína esquizofrênica. Já vê o lado da adaptação ao mundo, né? Não trabalha, não tem relacionamento com ninguém, nem consegue se entender com ninguém, mas não vemos a face oculta do inconsciente que vai aparecer nos desenhos, e para um olhar atento, um ouvido atento, vai aparecer também nas atitudes dessas pessoas. Essa exposição, disse o professor Jung, levanta um problema. Se o primeiro plano das pinturas apresenta as características habituais do estilo esquizofrênico, os planos posteriores estão pintados com harmonia de formas e cores muito rara na pintura de tais doentes. Por que aconteceria isso? Ouvi emocionada a resposta que o professor Jung deu à sua própria pergunta. O motivo, disse ele, deve estar na atmosfera reinante no serviço onde os doentes pintam. De certo, são ali tratados humanamente por pessoas que mantêm com eles real contato, pois a harmoniosa beleza dos planos de fundo, que contrasta com os planos dissociados, possivelmente reflete o inconsciente daqueles que se devotam aos doentes e não os temem.
A gente tem muito medo da loucura, né? Pô, sei lá, o passeio na próxima rodada, né? E preconceito muito, né? Nos impedindo de conhecer melhor as pessoas. Então, atitudes que transformam Anselmo Grum, que eu sou muito fã dele. Paciência, ciência da paz. Em nossos dias, a impaciência é tida como uma marca de um colaborador eficiente que quer realizar algo, não tolera deficiências e quer eliminá-las com urgência. Ele sempre protesta, vai citar o Fausto, né? De Goethe, que se revolta com o estado das coisas e lança contra a paciência a primeira das suas maldições. Então tem o Romano do Guardini que considera Fausto um eterno imaturo que não aceita a realidade como ela é. Ele sempre protesta contra o destino. Ora, a maturidade do ser humano começa pela aceitação daquilo que é. É daí que ele retira a força de mudar e configurar a realidade. Tem que ter um reconhecimento, mesmo que a professora é dolorosa e difícil, você trazer isso para a consciência. Né? A paciência com a realidade é um sinal de maturidade e de idade adulta, pois é a condição para poder transformá-la. A paciência consiste, portanto, em aceitar e suportar a realidade. Aceitando-a com paciência, eu amadureço, tornando-me um ser humano único, tal como Deus me criou. E tem um outro texto que a gente estudou outro dia. No hotel, pessoas insatisfeitas, sempre satisfeitas, nunca está bom, muito exigente, não sei o quê. Ela está insatisfeita com ela mesma. E projeta isso lá fora. Então é preciso voltar para o seu próprio mundo interior, onde está aquela turbulência. A paciência não é uma virtude moderna, ela começa quando suporta a realidade de maneira equilibrada, tal como a encontro. Só posso mudá-la aceitando. A palavra grega para paciência é hipomoné, que significa suportar, sustentar. A paciência é a força de suportar uma situação difícil em vez de abandoná-la. Mas essa atitude não significa passividade. A imagem que fazemos da paciência costuma ser da pessoa resignada, com sofrimento, que não se indigna e não se defende, mas aceita tudo passivamente. Esse pode ser os sentidos da palavra latina patientia, paciência. No entanto, ela também envolve paixão. Encarada positivamente, é uma força que resiste ao sofrimento, que o suporta e o carrega. Apenas assim ela pode transformar-se. Dessa maneira, a paciência envolve igualmente uma resistência ativa. Não desisto, mas suporta a realidade até que ela se transforme. E ter paciência significa principalmente ser paciente com as pessoas. Pessoas que carecem de paciência com seus filhos não são bons educadores. Paciência é necessária para que as crianças cresçam até atingirem a forma que lhe corresponde. Igualmente, precisamos ser pacientes com as pessoas com quem convivemos. A paciência e a esperança devem estar interligadas. Sou paciente com uma pessoa, porque espero que em determinado momento se desenvolva nela aquilo que eu ainda não vejo. Tem uma técnica budista. Você vê o Buda em cada pessoa. Esse ver o Buda em cada pessoa vai respeitar, vai ter uma outra forma de lidar com ela.
A tribulação produz paciência, a paciência gera perseverança e a perseverança produz esperança. São Bento recomenda aos seus monges que suportem com inesgotável paciência suas próprias deficiências físicas e de caráter. Isso não significa, naturalmente, que os monges não devam se esforçar para amadurecer também em termos humanos no caminho espiritual. Uma comunidade só se mantém quando nela se pratica a paciência. Mas só consigo ter paciência com os outros quando sou paciente comigo mesmo. Isso falta a muitas pessoas que, apesar de tentarem constantemente superar seus melindres e seu descontrole, continuam muito sensíveis a críticas e de vez em quando perdem as estribeiras. Logo se arrependem. Eles ficam irritados e impacientes porque não conseguem mudar, pois se julgam capazes de eliminar seus defeitos. Essa impaciência envolve a recusa de se aceitar com os próprios defeitos de fraqueza. Os padres da igreja afirmavam que só pode ser transformado quem tiver sido aceito, e a impaciência decorre da incapacidade de aceitar-se. Mas aceitar-se não significa permanecer sempre o mesmo e não mudar em nada. Posso mudar algo, mas somente quando tiver a humildade de me aceitar como sou e de suportar com paciência o fato de não conseguir livrar-me dos meus defeitos como me livro de uma roupa suja. Antes da paz existem as tentações e as tribulações. Precisamos percorrer nosso caminho em meio às tentações por 40 anos. Nesse percurso somos repetidamente afrontados, caímos, nos levantamos e ficamos em paz diante de Deus. Ao retomar o caminho, caímos e nos levantamos constantemente. Somente na morte chegaremos à eterna paz de Deus e permaneceremos na sua presença. Nós já fizemos estudo, tem um vídeo meu no YouTube. Eu nunca imaginava que a paciência pudesse dar um caldo tão interessante. Peguei muitos ângulos legais com outros textos dele também, e outros textos de outras pessoas, muito interessantes. Bem, a paciência é necessária para recomeçar sempre, para não desistir e continuar lentamente crescendo, buscando atingir a maturidade pensada por Deus. Muito interessante. Tem o livro da Psicologia do Amor, do Jack Corfield, eu gosto muito dele. Ele é meditante budista já há milhões de anos, mas ele também começou a se entender de terapia, porque ele percebeu, por mais que a medite, a pessoa não se liberta de certas neuroses e complexos. A terapia é a ferramenta mais adequada. Então, isso não substitui uma pessoa, toma banho, está tudo resolvido. Não é assim, não. Você tem que se trabalhar muito e, às vezes, é bom ter um espaço para você digerir e processar as experiências para que elas fertilizem a sua vida. Então, isso é muito interessante. Bem, então, na Psicologia do Amor, do Jack Corfield, tem essa coisa de abraçar o mundo com bondade. Isso não é fácil, não. A pessoa está agredindo, está insultando você. Mas essa aqui é o caminho, é esse. Abraçando o mundo com bondade, uma psicologia da compaixão. Ó nobremente nascido, agora nasceu em ti uma compaixão extrema por todas aquelas criaturas vivas que esqueceram sua verdadeira natureza. Isso é o trabalho do Bodhisattva. Isso fazemos votos do Bodhisattva do nossa iniciação. O Bodhisattva é o candidato ao despertar.
E assim como os seres do plano visível, outros reconhecem o rei, também reconhecem no príncipe aquele que vai se tornar rei. Então ele é respeitado no plano visível. Supere qualquer amargura que você não estava à altura da magnitude da dor confiada a você. Como a mãe do mundo que carrega a dor do mundo em seu coração, você participa da totalidade dessa dor e está convocado para ir de encontro a ela com compaixão e alegria em vez de autopiedade. Às vezes a pessoa fica curtindo o seu lugar de vítima. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, acho que ninguém mais passou, só ela. E aí fica alimentando os traumas do passado. Porra, bota a vida para frente, vai cuidar do momento atual, do perspectiva do futuro. Né? O passado, quando começa a colonizar, ele faz muito mal. Às vezes eu tenho um trauma, já tenho ferida. Agora, se você ficar lembrando, evocando, sofrendo, se choramingando por aquilo, você está agravando a situação, você não está se libertando. E aí ele conta um episódio que é muito interessante. Presta atenção nesse episódio. Alan Wallace, um grande professor de meditação, professor ocidental preeminente de budismo tibetano, faz a seguinte observação. Imagine que você está caminhando em uma calçada, com os braços carregados de sacola de mantimentos. E alguém dá um encontrão violento em você, de modo que você cai, e seus pombos espalham no chão os ovos quebram e tal. Ao se levantar do meio da poça de ovos quebrados e suco de tomate, você já está pronto para berrar. Seu idiota, você ficou maluco? Você está cego? Mas pouco antes de recuperar o fôlego e conseguir falar, você percebe que quem deu encontrar em você é de fato cego. Ele também está caído no chão, no meio dos pacotes espalhados. A sua raiva desaparece num instante, sendo substituída pela solidariedade. Você se machucou, posso ajudá-lo? A nossa situação é assim. Quando entendemos com clareza que a fonte da desarmonia e sofrimento no mundo é a ignorância, conseguimos abrir a porta da sabedoria e da compaixão. Toda pessoa que vem à procura de ensinamentos espirituais ou de psicoterapia traz consigo sua própria carga de confusão e dor. O budismo ensina que nós sofremos não porque pecamos, mas porque estamos cegos. A compaixão é a resposta natural a essa cegueira. Ela surge sempre que vemos a nossa situação humana com clareza. Os textos budistas descrevem a compaixão como o tremor do coração em face da dor, como a capacidade de enxergar nossas lutas com olhos gentis. Precisamos de compaixão e não de raiva, para nos ajudar a sermos sensíveis com as nossas dificuldades, em vez de nos fecharmos em relação a elas, com temor. É dessa maneira que o restabelecimento da saúde acontece. É interessante. Tem uns exemplos do taoísmo. O cara está num barco, de repente tem um barco colidindo o barco dele. Ele já vai, como, seu humano? Vai para onde anda? E quando vê o barco está vazio. Não tem quem você culpar, quem não dá. Então, isso é muito legal, muito interessante. Vamos ligar isso. Então, eu vi um programa recentemente que me lembrava a Terra girando em torno do Sol, girando em torno de si mesma e do Sol. Ao mesmo tempo é girado pelo cinema, girava em torno do Sol, e ruma para uma distante galáxia. Como órgão de organismo, ela funciona em função de um centro maior, o coletivo.
Então, a coisa mais natural da religião, uma coisa complicada, não. Religião é quando a pessoa acorda para ela funcionar como órgão de um organismo maior que é a humanidade como um todo. Então, se sensibilizar com as situações que ocorrem e, se puder fazer alguma coisa, sempre muito bem-vindo, né? Então, ela funciona para si mesma, mas ao mesmo tempo em relação e função de um centro maior, o coletivo Deus. Isso é religião. Assim devemos ser, escaparmos da psicologia umbilical, narcísica e adentrar nos horizontes da alteridade e da espiritualidade. Girarmos também em torno de Deus, da humanidade, do coletivo maior. Frases que vieram do táxi, voltando da gloriosa experiência de conhecer meu neto. Muito fofinho esse cidadão. Então, vamos trabalhar a questão da humildade, né? Humildade é muitíssimo importante. Realidade, humildade e purificação do coração. Os monges sabiam que para podermos alcançar a experiência de Deus, o primeiro passo era trabalhar suas tendências psicológicas nesse sentido, porque no pecado o ser humano se fecha para Deus. E assim qualquer esforço que faça para vivenciar Deus é inútil. Segundo a visão dos monges, a experiência de Deus é que era a purificação do coração. Por isso que a terapia é muito bem-vinda. E a pessoa às vezes acha que vou tomar Daime, vou meditar e vou ter experiência de Deus. A mente toda turbulenta, cheia de coisa mal de ouvir. Não vai conseguir. Precisa alcançar um estado de serenidade, centramento. Nós estamos numa cultura que fomenta a correria, fomenta as cobranças, fomenta um monte de coisa que estressa a pessoa e atrapalha o caminho espiritual. No caminho espiritual, você precisa ter momentos e lugares e espaços para você entrar em conexão com você mesmo sem interferência. Meditação é um excelente meio que você faz sem nada, né? Aquele que assume a luta contra seus impulsos desordenados e suas paixões adquire cada vez mais o conhecimento de si. Então está lá no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o todo e os deuses. Para conhecer o todo e os deuses, você tem que conhecer você mesmo. Quanto mais procura vencer suas más tendências, mais percebe o quanto estão enraizadas nele e o quanto precisa se aprofundar nelas para alcançar suas bases. Essa percepção é humilhante e requer uma coragem firme para seguir sem vacilar no caminho do autoconhecimento, de modo a descobrir tudo que há de sombrio dentro de si. Tem um salmo da Marinha que a gente ia cantar hoje, cantamos até agora, quem sabe no final. É preciso coragem para a pessoa se ver. Isso eu admiro muito. Quem vamos fazer uma terapia? Vamos, porque a pessoa está querendo se rever. A terapia é de maluco, quem está problemático. Não. Terapia é para quem está buscando lucidez, sabedoria, distanciamento dos seus processos internos, para examiná-los e saber o que fazer com eles. Então, eu tenho que questionar se a terapia não está funcionando, se você continua jogando seus problemas em cima de 1000 pessoas, projetando para cá, projetando para lá, não está funcionando. Simples assim. Porque para que exige a terapia? Para você ter um espaço para você trazer seus problemas e para aceitar docilmente ser trabalhado.
né, de uma maneira nova, ressignificada, e assim por diante. E é um espaço, então existe esse espaço para a pessoa não jogar suas projeções e cobranças e não sei o que, exigências em cima de outras pessoas. É muito simples, é muito útil um bom trabalho terapêutico. Né? A humildade é a coragem de descermos ao fundo do nosso ser e aos aspectos sombrios que lá se encontram. E só obtém essa coragem aquele que, em vez de deixar tudo por conta de si mesmo e de suas próprias virtudes, confia em Deus, o único que pode nos libertar de nossas tendências ruins. Só a humildade, essa coragem de descermos até a raiz dos vícios, nos dá a garantia de podermos vencê-los. Falhas que saltam aos olhos nos humilham. Quem não consegue se dominar, quem está sempre sujeito aos próprios impulsos e alterações do humor, não é respeitado por ninguém. Para se triunfar sobre essas falhas, ainda não é necessária a humildade. Nesse caso é preciso força de vontade, persistência, disciplina e disposição para a luta. Então, no que se refere à luta contra os primeiros 3 pecados, gula, luxúria, avareza, melancolia, ira e preguiça, isso são disfunções da alma que está alimentando as coisas erradas. Enquanto ao pecado da vaidade, tão difícil de superar, eles chegam a dizer que pode ajudar no domínio dos baixos impulsos, pois a boa reputação e o elogio das pessoas estimulam o controle de si mesmo. Aí tem a frase muito interessante: o louvor da multidão desperta o zelo, deveria despertar. Isso é para ficar cheio de si, se achar melhor, como eu sou maravilhoso, não sou. Mas, cara, a pessoa está me elogiando, deixa eu zelar melhor, deixa eu tomar mais cuidado, aí está da maneira certa. Então, para João Cassiano, a vaidade é um remédio do momento, uma ajuda para aguentar a luta e a se obter a autodisciplina. Essa função positiva da vaidade é explicada na citação de um padre. Olha que sabedoria incrível. O ancião disse: detesto a fama inútil dos jovens que se esforçam a troco de nada. Eles só querem a aprovação das pessoas. Um outro ancião, muito mais sábio do que ele, respondeu: pois eu os aprovo inteiramente, porque é bom para o jovem obter a aprovação pura e simples e não ser negligente. Com certeza, tendo o simples reconhecimento dos outros, ele tem que ser prudente, atento, esforçar-se para ser bem quisto, suportar adversidades, fazer jus aos elogios. Isso não vai ler hoje? Tem um capítulo muito interessante do Cultivando Bem, do monge budista chinês, falando da importância de suportar os insultos com paciência, com calma, né? Sem ceder à tentação de você revidar. Aí olha que interessante, né? Certa vez um eremita que dentro da comunidade passava 2 dias de jejum sem sofrimento, mas ao fazê-lo na solidão sofria uma fome constante. Perguntou ao abade Macário por que isso lhe acontecia. O abade respondeu: porque aqui, que está no eremitério, não há ninguém para testemunhar o teu jejum, ninguém para te alimentar e sustentar com o seu louvor. Lá, porém, és saciado pelos dedos dos outros que te apontam e pelo agrado da admiração. As pessoas agem muito em função de ser apreciado, ser admirado. Isso não vai levar a um bom lugar. Então, o fato que o desejo de admiração, o jovem monge deve aproveitar a força contida na vaidade para dominar seus desejos e prosseguir na luta. O fato de que o desejo de admiração, reconhecimento e valorização no mundo
é positivo para os jovens, também é demonstrado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Segundo Jung, o jovem tem que lutar para alcançar uma situação na vida. Por isso ele precisa fortalecer sua imagem. Seu papel no mundo precisa ser valorizado para fortalecer sua autoestima. A luta por sua situação no mundo requer uma atenção voltada para fora. Para Jung, a humildade e modéstia são virtudes adequadas a partir da meia-idade, pois sua aplicação pressupõe que devemos abandonar nossas metas exteriores, nosso desejo de reconhecimento e valorização, para nos voltarmos para dentro, para ouvirmos na introversão uma voz do inconsciente que questiona os padrões do consciente. Para escutarmos o inconsciente que contradiz nossa atitude consciente na vida, precisamos das virtudes da honestidade e da humildade. Esse Jung tem um método de você trabalhar com sonho. O sonho da pessoa mesmo, mas é o inconsciente questionando suas atitudes conscientes. Isso é muito legal, ajuda você a se corrigir, a se melhorar, abraçar o inconsciente também e ser uma pessoa mais inteira, mais saudável. A humildade é, portanto, uma virtude da segunda metade da vida, que nos leva a compreender as dificuldades que ocorrem quando se fala da humildade com os jovens. Ele está tentando se afirmar, papo de humildade, deixa eu falar, cara, imagina, se eu fizer isso a turma vai zoar, vão montar em mim, não vou deixar esse negócio não. E a pessoa perde a importância, a virtude que tem, né? O Jung vai falar que o ciclo da vida, ele faz uma parábola, se assemelha à trajetória aparente do Sol. Na primeira metade da vida, que o ego está se afastando do inconsciente para chegar ao zênite da razão, do intelecto, as metas são metas externas. Então, trabalho, família, sociedade, uma afirmação dessas metas na primeira metade da vida. Quando chega na segunda metade da vida, que o sol começa a baixar, é hora de dar atenção para nós, para o nosso próprio inconsciente, de buscar dentro aquilo que antes você estava buscando fora. Então, a humildade é o resultado de um confronto honesto conosco mesmos, a experiência que constatamos nossa incapacidade de vencer nossas falhas e fraquezas por nós mesmos. Mas essa experiência só se realiza numa luta árdua e implacável contra nossas tendências negativas. Sem luta não se alcança a experiência. É perda de tempo querer evitar a luta. Para aquele que se esquiva da luta e acha que deve ser humilde sem lutar, a humildade se transforma em resignação. É a recusa do caminho que Deus lhe destinou. Ninguém pode se esforçar pela humildade como um ideal, tipo autodisciplina ou sobriedade. A humildade acontece com aquele que luta contra suas falhas, que constata que isso exige demais de suas próprias forças e que por si só jamais alcançará a pureza de coração. Tem um texto de alquimia que diz assim, acho que é a primeira lâmina: sem o concurso do céu, a obra não pode ser feita. Nós precisamos de assistência que está fora de nós, seres de luz, de seres superiores, de Deus, para a gente poder conseguir vencer nossas sombras, né? Então ele constata que o seu esforço nunca será senhor de si mesmo, nem realizará o bem em seu ser. Isso requer a graça e a ajuda de Deus, e mesmo assim ele deve empregar todo o seu esforço e continuar lutando. Então,
Depois de tentar tudo que é capaz, ele pode compreender humildemente que a solução pode ser adquirida e se recebida. É uma graça, né? Quando você consegue vencer alguma coisa, tem algumas técnicas do tantrismo e tal, né, de Samael, mas sempre vem algum ser divino ajudando. Isso só acontece passando pela luta em busca da humildade. Mas a humildade não é obtida através da luta. Ela é, na verdade, o reconhecimento que a luta fracassou. A prima chorou nos últimos dias dela. Fracasso, importância. Quantas coisas a gente aprende com fracasso. Muito mais do que as vitórias, você fica com ela inflacionado e sai achando que você está sendo perfeito, maravilhoso, e acaba caindo no primeiro buraco. Então é muito importante essa humildade. A virtude que extermina todas as chamadas falhas é a humildade. Quem a possui já venceu todas. A humildade vence a fonte de todos os pecados, isso é o orgulho. Qual foi a primeira queda dos anjos? Luz bela, Deus mandou ele servir o homem a quem escola, arcanjo de luz, esse ser feito de barro, aí, que não sabe nada, ignorante. Então é muito interessante que, por exemplo, os gnósticos, os cristãos gnósticos, eles se afinam mais com uma linhagem oriental. Eles não falam em pecado, redenção, salvação, eles falam em ignorância e iluminação. Nossa luta principal contra a ignorância nossa. A humildade vence a fonte de todos os pecados, isso é o orgulho. Quanto mais o ser humano luta contra suas falhas, mais se torna claro para ele que é por fim o orgulho que impede sua experiência de Deus. No orgulho ele se fecha para Deus. Externamente o orgulhoso certamente dominou seus impulsos, mas não no sentido de abrir-se para Deus, e sim para orgulhar-se de si mesmo, para poder se vangloriar diante de si mesmo e dos outros, para agradar a si mesmo. O orgulhoso só gira em torno de si, com seus esforços ascéticos, ele serve à glorificação de si mesmo. Então é muito interessante essa coisa do excesso de ascetismo, excesso de dedicação, de vida espiritual, só tem espaço para outras dimensões de seu ser. O que acontece? Na ordem martinista, existe uma diferença entre obsessão e disciplina. A disciplina, você estabelece a disciplina que você tem que dar conta. Você fica obcecado por alguma coisa, e você acaba, pelo vestir, você fez um monte de austeridade, daqui a pouco foi para a jaca e caiu de boca no mundo e deu vazão a todo o outro lado que eu estava reprimido. Não é por aí. Os seus esforços ascéticos, eles servem à glorificação de si mesmo. Que é o pecado da Torre de Babel, que a gente já estudou aqui, né? A de Babel, nós passamos o nome. A torre foi uma homenagem para os construtores fazerem o nome. Iam ser famosos, reconhecidos, esses homens e tal. E Deus fulmina a torre com raio. E o tema de redenção disso é Pentecostes. O que é Pentecostes? Os apóstolos estavam discutindo, não estava nada dando certo, quem é o maior, quem vai ser o chefe, isso e aquilo. E de repente eles estão ajoelharam no chão, se humilharam e pediram a orientação de Deus. E aí veio o fogo sagrado da pomba do Espírito Santo que irradiou e iluminou eles. E puderam se entender com muitas pessoas diferentes, apesar de falar em línguas diferentes. Os apóstolos eram cultos, inclusive, a boa parte, né? Isso é muito interessante. O orgulhoso só venceu suas falhas externamente. Na verdade, ele se deixa guiar pelos impulsos.
Ele certamente não exagera no comer e beber, mas é insaciável na fome de louvor e reconhecimento da parte dos outros. Ele se julga acima do desejo sexual e satisfaz seu desejo na presunção. Acalma sua ganância, acumulando esforços e desempenhos para expô-los orgulhosamente como coisas suas. Ira, melancolia e preguiça, ele só pode reprimir a duras penas, enquanto seu coração endurece e assim ele reprime sentimentos e emoções. O orgulhoso assim se fecha para a vida, fecha-se para Deus, girando em torno de si, fechando-se em si, ele é incapaz da experiência de Deus. A humildade vence o orgulho, rompe o fechamento e o isolamento do orgulho e abre o ser humano para Deus e para o próximo também. O humilde não se fia em sua própria força, mas entrega-se a Deus. Não prende a si mesmo, mas se alivia. Em sua busca por realizar em si a bondade de Deus, ele se deixa cair nos braços de Deus, na confiança de que será amparado. Então a humildade é um indício e um critério para a purificação do coração. Os antigos monges desconfiavam de qualquer exercício de virtude que não incluísse humildade. Quando ouviam dizer que o monge jejuava muito, distribuía esmolas, desempenhava trabalhos duros, e se mortificava e rezava ininterruptamente, essas coisas por si só não os impressionavam. Desempenhos não os convenciam. O que os convenciam era o homem de sua humildade. Quando percebiam que o monge era humilde, acreditavam também no que ele fazia. Assim testavam a humildade uns dos outros. O teste mostrava o grau de autenticidade das virtudes. Assim, Cassiano fala daquele que desmerece a si mesmo e se considera indigno de ocupar seu lugar e fazer uma oração. Mas se é criticado como um monge, se é questionado, sua raiva e amargura vêm à tona, o que demonstra que todos os seus palavreados e comportamentos virtuosos eram falsos e teatrais. Portanto, a humildade é um critério para a autenticidade de cada virtude particular. São Francisco um monge que ele nomeava ali para poder esculachar ele, para botar ele lá abaixo do chão, né, que era muito importante, ele detestava ser elogiado. Então, é muito interessante esse exemplo, né? Portanto, a humildade é um critério para a autenticidade de cada virtude particular. Sem humildade, o jejum não funciona como superação da bula, e sim como tentativa de obter a admiração das pessoas e de Deus. Então, logo desaparecem a quem se deseja impressionar, as tendências viciosas voltam à tona. Nesse caso, a abstinência endurece o coração e esfria os sentimentos. Só aquele que reconhece humildemente a sua sexualidade pode dar efeito às energias positivas que tem dentro de si: suavidade, entendimento, amabilidade, bondade. A doação de esmolas não é por si só um indício que a pessoa tenha superado a avareza. Mais que isso, as esmolas costumam ser o meio pelo qual alguém se faz valorizado pelos outros, portanto se utiliza daqueles a quem pretende ajudar. A humildade, pelo contrário, distribui o que tem por valorizar mais os outros do que a si mesmo, por achar que o bem é o direito deles. Na humildade, o monge alcança a paz e mantém-se em equilíbrio, o que também vale para os seus sentimentos. O monge humilde é interiormente equilibrado, sereno, calmo. Descrição do clima. O humilde é gentil, agradável, disposto ao arrependimento e caridoso para com os outros. Mas, acima de tudo, é tranquilo, sereno, obediente, dócil, alegre, atento, interessado. Enfim, é um abençoado na constante paz silenciosa do seu espírito.
manifestavam uns aos outros por meio de insultos, para verificar se o outro reagia com serenidade, calma ou com raiva. E no caso da raiva, sua negatividade oculta vinha à tona. A raiva é sempre um sinal de vaidade e orgulho, porque você fica com raiva. Como você, quem é você para magoar e ofender minha excelsa pessoa? Né? Você está se tendo em alta conta. Tem muito ego aí, então, claro, você fica se machucando toda vez que você critica, questiona. Mostra novas possibilidades. No coração deles poder vivenciar Deus. E na luta percebiam que nada alcançava por si mesmo, só podiam se entregar humildemente a Deus. Só mais um pouquinho. Bernardo de Claraval define a humildade como veríssima sui agnitio, isto é, o conhecimento plenamente verdadeiro de si mesmo. A humildade está associada à verdade. Humildade é coragem para a verdade. Humildade conhece a realidade como ela é, tanto a nossa própria realidade como a do mundo que nos cerca. A humildade é realista, passo que o orgulho sabe do plano real. Em sua interpretação das palavras de Jesus, todo aquele que se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bernardo explica de que modo o ser humano deve se humilhar. Ele deve ligar-se à verdade que o humilha. É muito interessante esse ponto, né? E depois de receber o Julião, né, já tinha algumas coisas, porque sabendo se humilhar, essa grandeza todos contêm, sabendo se humilhar, ela para nós vem, essa grandeza todos contêm, sabendo se humilhar, ela nasce em nós aqui. Fiquei pensando, por que humilhar? Por que não humildar-se? Né? A palavra espírito tem outra conotação, não. É humilhar mesmo, você está no pó, como os reis, o rei Davi, se cobrir de cinza, de pó, quando ele via que tinha pisado na bola. É isso aí. É mais forte do que a humilhação, né? Então, portanto, a humildade nada tem a ver com auto-rebaixamento forçado, e sim com a coragem de nos posicionarmos honestamente na verdade. Coragem para dizer a verdade. Antes de tudo, coragem para o implacável autoconhecimento. Coragem para abandonar todas as repressões, para olhar de frente todas as artimanhas e desnudar as próprias tendências negativas. Então, o Espírito Santo mostra tudo em sua verdadeira luz, de um autoconhecimento como tal, desperta-se uma profunda humildade intelectualidade. É uma coisa muito simples, quero saber quem nós somos, nosso lugar. Pensa no cosmos, planetas, galáxias, seres divinos. Eu fui um vermezinho aí, formiga filosófica. Sabe, não tem que ver, né? Você sabe o seu tamanho, sua dimensão, você não tem mais que ter arrogância, complexo de superioridade, você não tem mais complexo de superioridade. A tua autoestima está boa. Você pode ser paciente, você pode ser calmo, você pode ser construtivo com as pessoas e se manter no teu eixo, no centro. Isso é uma das metas. No santo, ser humilde não é baixar a autoestima, e se olharmos de frente à nossa verdadeira situação. No Santo Padre Agostinho, a humildade é a percepção de nossa própria medida. Na humildade, a pessoa não se vê apenas em sua fraqueza, mas também em sua força, não só em sua pequenez, mas também em sua grandeza. Então, a humildade, para Tomás de Aquino, é nesse sentido uma virtude de equilíbrio.
Ela se situa entre a altivez e o rebaixamento. Ela é a medida do juízo correto e ontológico. Muitas coisas legais, né? O orgulho afasta as pessoas. O orgulhoso se considera incomparável e único, despreza os outros, rejeita qualquer coisa que venha deles. O orgulho impede a confiança dos outros. Para Jung, a causa fundamental do auto-isolamento e da inflação do ego é o fato de alguém se julgar superior e recusar-se a encarar seus aspectos sombrios. Quem é orgulhoso demais para reconhecer suas fraquezas diante de si mesmo e dos outros, nega uma parte de si perante a comunidade e assim exclui o cigarro. Gente, aqui eu falo tudo tranquilamente, meus defeitos, os perrengues, né? Então, vou parar por aqui, esse texto, muitas coisas boas. Tem coisas muito parecidas com o budismo, né? O sentimento da verdadeira comunidade, mesmo com os marginalizados e criminosos, nos dá alegria e serenidade. Meus amigos, pedi a Deus a alegria, sede alegres como as crianças, como as aves dos céus. No vosso apostolado, não nos deixeis perturbar pelo pecado. Não temais que ele macule vossa obra e vos impeça de realizá-la. Não vos deixeis abater assim, meus filhos. Só há um meio de salvação. Toma a teu cargo todos os pecados dos homens. Isso tem um voto de tomar lugar a um preceito budista que também está na iniciação. Toma a teu cargo todos os pecados dos homens. Com efeito, meu amigo, desde que responderes sinceramente por todos e por tudo, verás logo que é verdadeiramente assim, que és culpado por todos e por tudo. Mas atirando tua fraqueza e tua preguiça sobre os outros, tornar-te-ás fundamentalmente cheio de orgulho satânico e murmurarás contra Deus. Eu acho que acabou a Maria do Parangolé. Então é isso. Aí alô. Então, um dos princípios da Arca. Tem um livro do Dalai Lama, né, com ele, e o título é Imagine All the People. Ele tinha que o iniciado da Arca que amava essa música, vivia tocando ela. E depois ele foi para a barquinha, porque a Arca é assim, é meio fim de linha, né? É fim de linha. É importante a pessoa ter passado por uma boa disciplina de ortodoxia do caminho espiritual para poder se beneficiar. Você aprende a tocar o instrumento e depois você floreia, viaja em cima dele. Então é mais ou menos isso. E quem chega direto na Arca pode ficar meio disciplinado, achando que sabe tudo e tal. Com tudo que a gente fala aqui para tentar baixar a bola, né? Mas sempre fica alguma coisa. Então é muito importante isso, né? Primeiro, ninguém pega carona na iniciação de ninguém. É um processo pessoal, eu tenho muita luz aqui, conhecimento do meu lado, mas eu tenho que acabar o meu merecimento. Não tem empréstimo nessas coisas. Você tem que batalhar pela sua própria libertação. Ninguém vai fazer por você. Então é muito importante ficar se fiando
as coisas lá de fora, para ficar se envaidecendo. Não, você precisa ter humildade, condição e ter uma conexão direta com o trabalho e com as instruções. A gente tá aqui. Não pode ficar meio para lá para cá. Aí tem um livrinho muito fofinho da Pema Chodron, eu sou fã dela, né? Um guru super controvertido, que ela arranjou, mas era um cara com boas iniciações, Shogyam Tripá, mas ele ensinou bem, e ela aproveitou muito, ela foi longe assim no sentido de desenvolver as virtudes, né? Coisa que a missão dele não permitiu. É até um livrinho que chama Acolher o Indesejado. Isso é muito interessante para você não saber que é acolher o indesejado. Só um trechinho. Quando temos a mente aberta e vigorosa, vemos a beleza em todo canto, inclusive em nós mesmos. Há um sentido de saborear a singularidade de cada instante. As coisas nunca foram exatamente do jeito que são agora, nem voltarão a ser. Estamos sintonizados com a transitoriedade do mundo, com a sua pungência e profunda riqueza. A ideia de apreciar as coisas assim como são é simples e acessível, mas também muito profunda. É um segredo para sentir ternura e amor pelos outros e por nós mesmos. Essa capacidade de se abrir, de experimentar as coisas de um modo vigoroso, sempre está presente em nossa mente. Talvez não seja sentido a todo tempo, mas está guardando lá no fundo. Como então desvelar essa capacidade, entrar em contato com ela, nutri-la? Como podemos aprender a passar cada vez mais tempo nesse estado de espírito? Como desenvolver confiança na completude do assim como é? O primeiro passo é perceber a importância de como escolhemos orientar nossa mente. Precisamos descobrir que habitualmente estamos focados na incompletude. Temos pensamentos como: eu não tenho nenhum valor, me falta isso, aquilo, o mundo é só problemas. Com essa mentalidade veremos a imperfeição em tudo e sempre nos sentiremos insatisfeitos. Uma abordagem simples para começar a curar essa orientação negativa é a prática de registrar tudo que apreciamos. Podemos observar até as coisas mais comuns, o modo como a luz bate no rosto de alguém ou reflete a lateral de um prédio. Pode ser o sabor de almoço despretensioso, com suas variantes de doce, salgado, ácido e amargo. Pode ser uma música, uma pintura, o modo como alguém se move. Uma voz que você ouve. Apreciar as pessoas e coisas dessa forma não exige muito esforço, mas aquece o coração e nos faz sentir ligados ao mundo. É muito mais prazeroso do que colecionar queixos da manhã à noite, o que é fácil de acontecer se simplesmente nos deixarmos levar pelo ímpeto dos nossos hábitos. Podemos também apreciar tudo que temos. Isso é muito importante, apreciar o que você tem, né? Sair da grama do vizinho mais verde, isso é uma armadilha. Na verdade, toda essa grama vai ficar sempre verde. E vai por aí fora, só para pegar tem mais uma parte. Se cada um de nós conseguir mudar o seu modo de ser e de se ver, estará fundando a base para uma cultura de pessoas que não desistem de si mesmas, nem dos outros. E certamente precisamos disso agora mais do que nunca. No meu trabalho, eu não desisto de ninguém, nem aqui na Arca, nem em Deus. O mais difícil que seja a pessoa,
Ela pode desistir dela mesma, eu não desisto dela. Trumpar Rinpoche enfatizava: estamos numa encruzilhada. Como vemos, há muita violência, polarização, degradação ambiental e sofrimento por todo o planeta. Dá a impressão que as coisas estão fugindo ao controle. Podemos reagir a esse estado de coisas com medo, agressividade e egoísmo, ou então reagir a partir da confiança em nossa mente vasta, aberta, basicamente boa, que é infinitamente consciente, ainda que desprovida de significados imputáveis. O modo de reagirmos determinará o encaminhamento do mundo. Como cidadãos desse planeta, podemos encaminhar as coisas na direção da sabedoria, atenção e compaixão. Então, encontrar o maravilhoso no óbvio, o brilho das coisas que dá um novo olhar para o habitual e dar novo sentido às nossas vidas. Isso é muito importante, muito interessante. Uma das coisas que eu acho que eu esqueci de falar da doutora Biso, né? Que também é uma coisa muito legal, o traço dela muito legal, que era a questão da criatividade como remédio. Foi outra descoberta dessa intenção. Você desabrochar a estrela que você é, a luz própria, você precisa desenvolver também a criatividade. A criatividade, ela deixa de fornecer muito medo do julgamento dos outros, medo de como é que o mundo, a sociedade vai receber. Não, a gente não sabe, você precisa ter uma observação, outras vezes é um feedback importante. Mas, para desabrochar a criatividade, tem que ser livre, ser uma pessoa inventiva, né? Isso é muito importante. Então, nas atividades desenvolvidas pelos doentes, não se copia nada. Eu nunca admiti cópias. Todo mundo deve inventar alguma coisa, pois eu acho que a invenção, a criatividade, reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. Então, a pessoa que faz um bom trabalho, ela se torna uma pessoa criativa. Confia em si, confia nos seus dons, seus talentos, sua imaginação também. Ela sabe adequar aquilo no plano de realidade, né? Não vai ficar assim, fora da real. E ela também não quer chamar ninguém de paciente, chama pessoas pelo seu nome, buscando trazê-la de volta ao convívio. E ela quebra regras, né? Isso é outra coisa que a arca nós somos meio assim, águias rebeldes, eu já fiz essa comparação, né? Águias rebeldes, nós vamos juntos porque gostamos de voar juntos, não tem nenhuma cobrança, nenhuma. Nada que você é obrigado a isso, obrigado a isso, não obriga ninguém a nada, né? Isso é muito legal, né? Muito legal. Então, o que fazia vídeo antes de começar a pintar? Outro pintor incrível que ela descobriu, né? Primeiro foi uma monitora. Essa é outra coisa que tem que desenvolver na arca. Isso, para mim, é um dos problemas mais importantes da psiquiatria. O cara é considerado arruinado, miserabilizado, né? Emílio estava internando há 23 anos. E como era uma pessoa frágil, pura, obediente, os enfermeiros empurravam sempre trabalhos mais pesados para ele, como sempre fazem com seus doentes. Emílio levava trouxas de roupa das enfermarias para a lavanderia. E um dia o monitor levou até o ateliê de pintura sem autorização. Os doentes vinham do hospital para o ateliê sempre com autorização médica,
que diziam que fugiam e tal coisa. Então eu disse ao monitor, Hernani, você pode me criar um problema trazendo uma pessoa sem autorização. E o monitor Hernani me deu essa resposta lapidar que nenhum psicólogo ou psiquiatra saberia dar. Eu trouxe porque já faz dias que quando vou buscar os outros que têm autorização, noto no canto do olho desse doente a vontade de vir também. Então, vendo no canto do olho, traz as motivações daquela pessoa, né? Então é isso, criatividade como remédio, né? Então, ela, quebrando regras, ela demonstra sensibilidade ímpar para o outro e demonstração de alteridade invejável e desejável para a função, tarefa, missão daquele que busca ser terapeuta. Excelente psicólogo de animais, se comunicava com outros animais. Ela só era impaciente com nós, os normóticos e neuróticos comuns, não tinha paciência. Está acabando, hein, gente? Sei que está longo esse trabalho. Mas eu espero que esteja valendo a pena. Então, a Nise, ela não apenas trouxe novos mapas ao guardar com muito carinho os desenhos, os escritos, tudo que essas pessoas faziam, confiante na riqueza interior delas, na sensibilidade, muitas coisas muito saudáveis, que tinha até mais saudáveis, muito adaptadas, normóticos da nossa sociedade. Além disso, ela não apenas trouxe inúmeros novos mapas para a prática psiquiátrica, cristalizada e estreita. Ela inaugurou alguns métodos incomparáveis para se obter tais mapas para a produção de uma profusa quantidade de retratos, isso é, as imagens do inconsciente. Essa produção plástica, documentando verdadeira cartografia da psique, mapas dos inumeráveis e perigosos estados do ser, vivenciados na chamada loucura, constitui um continente imenso ainda pouco explorado pela psiquiatria dos nossos dias. Daí isso a gente deixa na nossa mesa de desenho que já tem um significado mais além. Aqui não são pessoas doentes e tal, estamos em nossas disfunções, nossas neuroses. Estamos dentro do ambiente de música, de rezo, música espiritual, rezo, e os guias aqui presentes, boas imagens, várias imagens para você fixar a mente, se conectar com aquelas mestres de deidades que estão ali por trás. Então, a arte em estados holotrópicos de consciência, a arte supraconsciente, como a gente chamou a nossa exposição da UERJ. E então, o seu trabalho com as atividades expressivas, a emoção de lidar, a pesquisa do mundo interno da esquizofrenia através das imagens e do material que aflora um ambiente de liberdade e acolhimento, são alguns terrenos em que a obra de Nise se notabilizou internacionalmente, destacando-se muito além de todos os tratamentos psiquiátricos anteriores, constituindo acervos por onde passou. Ela deixa para a posteridade as impressionantes coletâneas de documentos científicos preciosos e não raro de grande valor artístico do Museu de Imagens do Inconsciente da Casa das Palmeiras, onde tive a honra de estudar e trabalhar respectivamente. É muito interessante. Muita informação, né, gente? Desculpa.
importante para a gente entender a missão, né? Nossa missão muito fina, muito desafiadora, né? Quando você tem regras de ortodoxia, é muito mais fácil você lidar com as pessoas. Você não pode, se pode. Mas quando você apela para a liberdade, criatividade e para o livre pensamento, os desafios são muito grandes, né? Então nós precisamos ter um cuidado extremo, zelar muito pela saúde mental do pessoal do conselho. Vocês não têm ideia do nível de desafio que a gente recebe e da forma amorosa, cuidadosa, considerando todas as dimensões da pessoa que está passando, para poder arbitrar, determinando as coisas e dar o encaminhamento. Não é fácil, não é nada fácil. A Sônia fez elogio, e é isso mesmo. Então, o que um bom iniciado? Forte. Poupe o conselho. As pessoas às vezes se acham o centro do mundo. Imagina, eu sou o centro do mundo, meus problemas são a coisa mais importante de tudo. Isso é para você, cara, mas imagina que está lidando com o problema. Se todo mundo for umbilical e se achar o centro do mundo, você não faz outra coisa, você ficar ali cuidando das pessoas. A pessoa não faz terapia, não busca outros recursos para se trabalhar. Então isso é muito sério. Bom, tinha mais duas coisas que a gente pode falar sobre a questão planetária. Ah, não é isso. Deve estar lá dentro. Eu, né? Mas eu acho que eu não vou nem entrar nisso, que tem muito a ver com a arca, que tem um ensinamento do Buda incrível. Né? Depois a gente vai estudar isso aí. Ele começa. O rei que estava lá, queria saber o que é compaixão, o que é amor, não sei o quê. E aí, mano, vou cuidar das pessoas do meu reino. Por que não cuidar das pessoas do outro reino vizinho? Se você cuida das pessoas do reino vizinho, você vai ter paz e vão poder ajudar. E se cuidar do reino vizinho, por que não cuidar de todos os outros reinos? Por que cuidar da humanidade inteira? Ele vai ampliando esse amor para chegar no amor divino, da mãe divina. Isso é muito legal, né, gente? Legal. E aí no Imagine All the People, conversa com o Dalai Lama, ele fala da comunidade global, a necessidade de uma responsabilidade universal. O Edgar Morin fala de educar para a planetarização. Eu não sou carioca, brasileiro, eu sou cidadão do universo. Toda a humanidade merece a minha atenção, meu cuidado. E está indo embora do microfone? A gente vê que os acontecimentos numa parte do mundo podem atingir o planeta inteiro. Né? A usina que explodiu lá, vazou radioatividade, vai parar em praias americanas, e muda é um todo. Não tem como você centralizar. Eu vou pilhar aqui, poluir o rio, destruir a natureza, e depois eu vou para a minha grana, vou para um lugar que esteja apresentado. Se todo mundo pensar assim, você não vai encontrar nenhum lugar que esteja apresentado. Então, cada um de nós deve aprender a trabalhar não apenas para si ou para a sua família, ou até para a sua nação, mas para o benefício de toda a humanidade. A responsabilidade universal é a verdadeira chave de sobrevivência humana. É a melhor das bases para a paz mundial, para o uso equitativo dos recursos naturais e, através da preocupação com as gerações futuras, para o conveniente cuidado com o meio ambiente. Olha que coisa civilizada. Tem algumas tribos indígenas norte-americanas que o que eu estou fazendo agora, como vai afetar 7 gerações para frente. Olha o cuidado, o que eu estou fazendo aqui que vai repercutir nos meus descendentes. Isso leva a uma mentalidade muito diferente, muito nova, né? Para você lidar com a natureza, lidar com a educação, muita coisa.
Então é isso. Cada um de nós pode inspirar os outros, simplesmente trabalhando para desenvolver sua própria motivação altruística. A compaixão, semente da paz, poderá florescer. Tenho muita esperança. Ao mesmo tempo, creio que todo indivíduo tem a responsabilidade de ajudar a conduzir nossa família global na direção certa. Bons desejos apenas não bastam. Temos que assumir responsabilidades. Isso é muito sério, né? Quero isso, quero aquilo. Daí o Garcia todos querem, todos querem, todos querem, todos querem, todos querem. É preciso, e aí, então você tem um merecimento. Nós temos que batalhar o nosso merecimento. E aí, intransferível. Então, já terminando, vocês estão cansados, muita palavra às vezes fica meio chato, né? Então, tinha aí um textozinho do código do livro Você Pode Ser Livre Onde Estiver. Olha que tema interessante. Ele fala da importância de positivar a mente, que é o nosso treinamento aqui, né? Então, é muito importante e interessante. Vou finalizar com algumas considerações de um dos maiores livros budistas que eu já vi, que é o querido Shantideva. Com grande júbilo, regozijo-me com as virtudes que protegem os seres vivos dos sofrimentos dos reinos inferiores e conduzem todos aqueles que sofrem aos reinos afortunados. Regozijo-me com a acumulação de virtudes que liberta os seres vivos dos renascimentos sansáricos e os leva ao estado do nirvana, a paz interior suprema e permanente. Regozijo-me com a iluminação dos Budas, dos conquistadores e com os caminhos espirituais dos Bodhisattvas. Com deleite, regozijo-me com o oceano de virtude que surge quando se gera a mente de iluminação, a Bodhicitta, portadora de felicidade para todos os seres vivos e com os feitos que beneficiam tais seres. Aos Budas que residem em todas as direções, com as mãos postas, faço esse pedido. Por favor, continuai fazendo brilhar a luz do Dharma para os seres vivos que estão perdidos e sofrendo na escuridão da ignorância. Aos conquistadores que desejam entrar no Paranirvana, com as mãos postas, faço esse pedido. Por favor, não abandonais os seres vivos no estado de cegueira, mas permanecei conosco por incontáveis éons. Assim, pelo mérito que coletei com todas as ações virtuosas, que o sofrimento de cada ser vivo possa ser completamente eliminado, e até que todos os doentes sejam curados das suas enfermidades, que eu me torne seu remédio, seu médico e enfermeiro. Que caia uma chuva de alimentos e bebidas para dissipar a desgraça da fome e da sede, e que durante o grande éon de fome eu me torne a comida e a bebida de todos. A semelhança com Cristo não será coincidência. Que eu me torne um inesgotável tesouro para os pobres e destituídos, que eu seja tudo que eles possam necessitar, livremente colocado ao seu dispor. De agora em diante, sem nenhum sentimento de perda, darei meu corpo e também minhas riquezas e virtudes coletadas durante os 3 tempos para ajudar todos os seres vivos, minhas mães. Por dar tudo, vou atingir o nirvana de um Buda, e meus desejos da Bodhicitta serão satisfeitos. Darei tudo pelo bem dos seres vivos, supremos objetos de doação. Portanto, em tudo que fizer, jamais prejudicarei os outros. E sempre que uma pessoa comigo se encontrar, que esse encontro nunca lhe seja insignificante. Quer aqueles que me encontram gerem fé ou raiva, que isso sempre seja causa
para satisfazerem todos os seus desejos. E todos os que me prejudicam com palavras ou por outros meios, e aqueles que de outra forma me insultam, criem desse modo a causa para atingir a iluminação. O interessante é de ver um exemplo lá nos Vedas, né? O demônio fica pensando em Vishnu, e pensa em Vishnu, mas ela torta, ele quer derrotar, ele quer assumir o lugar de Vishnu, mas só o fato dele pensar muito constantemente no firmemente em Vishnu já cria uma condição para ele ser desenfeitiçado e voltar à sua identidade védica, né? Muito interessante. Que eu me torne um protetor para os desamparados, um guia para os que andam pelas estradas e para os que querem atravessar as águas. Que eu seja um barco, um navio, uma ponte. Que eu me torne uma ilha para os que buscam terra firme, uma tocha para os famintos de luz, um lugar de repouso para os que assim almejam e um servo para quem precisa ser servido, para beneficiar todos os seres vivos. Que eu me torne um tesouro de riquezas, poderosos mantras, potentes remédios, uma árvore dos desejos e uma faca dos desejos. Assim como os grandes elementos, qual a terra, e assim como o espaço eterno, que eu me torne a base da qual surge para sustentar a vida dos incontáveis seres. Assim como os anteriores Sugatas ou Budas geraram a mente de iluminação e cumpriram todas as etapas do treinamento Bodhisattva, também eu, para o bem de todos os seres, vou gerar a mente de iluminação e cumprir todas as etapas do treinamento do Bodhisattva. Os sábios que com sinceridade abraçaram a mente de iluminação desse modo, tanto para mantê-la quanto para aperfeiçoá-la, devem se encorajar como segue. Agora minha vida gerou um magnífico fruto. Minha vida humana atingiu grande significado. Hoje eu nasci na linhagem de Buda e tornei-me Bodhisattva. Todas as minhas ações de agora em diante estarão de acordo com essa nobre linhagem. E essa linhagem pura e impecável nunca trarei desonra. Assim como seria excepcionalmente raro um cego encontrar uma joia em cima de um monte de lixo, também eu, por alguma raríssima sorte, gerei a Bodhicitta. Ela é o supremo néctar que supera o império da morte sobre os seres vivos e o tesouro inesgotável que dissipa toda a sua miséria. É o supremo remédio que alivia a doença dos seres vivos e uma árvore sombreira que dá abrigo aos extenuados viajantes das estradas do Sansara. É uma ponte universal pela qual todos os seres vivos podem ser salvos dos reinos inferiores. E na mente é uma lua crescente que alivia o tormento das delusões. É um vasto sol que dissipa por completo o nevoeiro do desconhecimento dos seres vivos. É a manteiga quintessencial que surge quando o leite do Dharma é batido. Para os dignos convidados, os seres do caminho do Sansara que desejam desfrutar dos deleites do êxtase, a Bodhicitta a todos eles trará satisfação, conduzindo-os ao estado supremo de êxtase. Hoje, na presença de todos os protetores, chamo os seres vivos para serem meus convidados, a fim de desfrutarem desses deleites temporários e últimos, que os deuses e semideuses e todos os demais seres se alegrem. Então é isso. Muito bonitinho, vamos cantar, né? Uma coisinha do Lao Tse, mas acho que não está demais. Até aqui. Alguém mandou você ficar achado? Tem mais duas coisas, cara. Eu sei, eu estou longe de madrugada, tudo é fóssil, temos que aproveitar e montar uma sessão Micael, se for possível, vai atravessar o deserto com o cabelo, porque boas coisas da Copa e processando.
Então, só para finalizar, olha que coisa bonita do Antigo Egito, hein? A escuta e o entendimento. O Anthony vai gostar dessa. Se o ato de escutar penetra sem cessar aquele que escuta se torna aquele que entende. Quando a escuta é boa, a palavra é boa. Aquele que escuta é senhor do que é proveitoso. Escutar é proveitoso aquele que escuta. E assim, é assim que nasce o amor perfeito. Deus ama aquele que o ouve. Aquele que não ouve é odiado por Deus. Mas eu não quero, mas tudo bem. É para você achar que vai odiar, para você firmar logo. É o coração que faz nascer seu mestre, como aquele que ouve ou que não ouve. Para o homem, seu coração é vida, prosperidade e saúde. É aquele que escuta, que entende o que é dito. É aquele que ama ouvir e entende o que é dito. Amar, ouvir. Esse é o ofício do terapeuta, né? O terapeuta se especializa na arte da escuta. Quem já sai julgando, avaliando, diagnosticando de cara, perdeu oportunidades incríveis de aprender com o outro. Aprendo muito com as pessoas, com todas as pessoas. As pessoas que eu cuido também ensinam muitas coisas maravilhosas. Né? Tem que respeitar, tem muita consideração, né? Tem muita assim, alegria e júbilo, né? Porque é muito importante esse trabalho. As pessoas se escutam muito pouco, né? Tem o texto do Rubem Alves sobre a escutatória, que é maravilhoso. Então, só para finalizar, Lao Tse, as pessoas aperfeiçoadas se apoiam em um pilar que nunca estremece, viajam por uma estrada que nunca é bloqueada, são sustentadas por uma fonte que nunca se esgota e aprendem de um professor que nunca morre. Elas são bem-sucedidas em tudo que fazem e chegam a todos os lugares em que querem chegar. Seja o que for que fizerem, elas aceitam o destino e vão adiante sem confusão. Calamidade, boa sorte, lucro e prejuízo não podem perturbar suas mentes. Então, olha que interessante, né? O que é? Meu Deus do céu. As pessoas aperfeiçoadas se apoiam em um pilar que nunca esmorece, viajam por uma estrada que nunca é bloqueada, são sustentadas por uma fonte que nunca se esgota e aprendem de um professor que nunca morre. Elas são bem-sucedidas em tudo que fazem e chegam a todos os lugares em que querem chegar. Seja o que for que fizerem, elas aceitam o destino e vão adiante sem confusão. Calamidade, boa sorte, lucro e prejuízo não podem perturbar suas mentes. E aí, a última frase. Sobre a pessoa individuada, madura espiritualmente, né? Contentamento e raiva, firmeza e flexibilidade estão no interior da razão. Flexível sem ser fraca, firme sem ser petulante, tolerante sem ser indulgente, severa sem ser agressiva, capaz de alimentar a todos os seres com serena harmonia, a virtude inclui o ignorante e admite aquele que não se cultivou sem qualquer favoritismo pessoal. Isso aí, gente, vamos cantar, puxamos os cantores aí, então hoje dentro. Se tivesse o mestre aqui, o que perguntaríamos para ele? Poderia falar um pouco mais sobre a liberdade?
liberdade é, sobretudo, liberdade dos nossos grilhões interiores. A alma não pode ser aprisionada, a alma é livre por natureza, mas nossos complexos, nossas sombras, grilhões interiores nos prendem. Por isso não conseguimos ser inteiramente livres. Liberdade é você estar conectado com o centro maior de você mesmo. E ser também um porta-voz dessas dimensões superiores, né? Então, nosso trabalho aqui, nosso treinamento aqui é para libertar as pessoas dos seus grilhões interiores, para ajudar as pessoas a serem livres. Né? Todo o nosso treinamento aqui é a favor da liberdade o tempo todo, né? E a liberdade não exclui, isso é outra coisa importante. Eu acho que a disciplina vai engessar. Não! A disciplina traz liberdade. Porque se você não tem disciplina, bate a fissura, você já quer ir logo atrás do negócio. Bate um desejo ali, você vai correr atrás do mesmo, nem ver o bicho, o problema que ele vai dar. Então, quando você tem disciplina, que você mesmo estabeleceu para você mesmo, ou às vezes a orientação de algum mestre, professor, você é livre. Se puder, isso aqui eu faço, se não der, não faço. Se puder ir por aqui, se não der, não vou. Olha que coisa interessante, né? Ela é libertária. Então a disciplina não se choca com a liberdade, pelo contrário, ela fomenta a liberdade. Então ela vive de si mesma, né? A vitória sobre si mesma é a maior vitória que existe, como diz o nosso querido Buda. Então a liberdade é maravilhosa, né? Você vê aqui todo mundo livre, cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, isso é muito rico, né? Você vê que só nos enriquece se não tiver medo. Quem tem medo da liberdade são os inseguros. Pessoas que querem dar uma ortodoxia para abafar as pessoas, a personalidade das pessoas, para não querer ouvir. E o que a Lise representa, o que a gente representa, é o oposto dessa história. Né? A gente incentiva as pessoas a se expressarem, desenha, escreve, se tiver música, canta, sabe? Então, a importância das pessoas poderem ser convidadas, valorizadas, incentivadas a se expressarem livremente. Isso é muito interessante, muito rico. A gente vamos enriquecendo. Né? Toda hora tem música nova, músicas maravilhosas, com letras incríveis, toda hora tem. Hoje eu vi uma do Prema maravilhosa, do Dema maravilhosa. Você vê a riqueza, que é uma abundância, que é a caverna do Alibabá, gente. A arte é a caverna do Alibabá. Tem tesouros ali que não acabam mais. Entendeu? Você não consegue nem carregar nada, porque não vai caber num sacola, numa coisa, muito pouco. Diga, peraí, pediu primeiro. Você está falando de saúde mental, né? Queria, na verdade, pedir como se fosse assim, até uma ideia, um conselho. Como é que você falaria para pessoas que, por exemplo, que têm que se relacionar com pessoas que têm transtornos, que têm que tomar remédios controlados, que podem ter crises a qualquer momento, assim, mais comumente. Como é que a gente estabelece boas relações, o que você falaria, para quem tem que lidar com pessoas que podem se alterar, podem ter transtornos, enfim, temperamentos que variam. É importante você estudar psicologia, ter gentileza, né, sensibilidade, muita humildade e também você saber ouvir e ter habilidade também para trabalhar com esses estados do ser, alguns perigosos, né? Então a gente sempre na intuição, a razão não funciona. Porque a Lise, ela foi processando, depois que ela fez assim, um curso da racionalidade, depois ela revisou rapidinho. Essa é uma pessoa que está conectada com o céu dela, né? Então é isso, capacidade de se rever, né? De ter o valor daquela pessoa, né? Que está por trás daquilo. E
conhecer um pouco também dos métodos que podem ajudar. Caso de depressão, a ayahuasca é muito boa para depressão. Meditação, equilibrar. Mas tem pessoas que eu sei que está falando não conseguem. Não consegue meditar, não consegue. Mas é isso, o afeto catalisador que a gente falou, né? O afeto catalisador. Quando você tem afeto autêntico, a pessoa sente, as pessoas estão nesse estado, você está muito sensível. Ela capta como você é um amigo. Como o animal capta que você é um amigo, sabe? Confia em você, porque o gato abre a barriga ali. Poxa, o gato não faz assim não, os leões não fazem isso. Só dá a barriga assim, se deita, porque sabe que está um amigo. Então, essa importância de criar um ambiente de afetividade, de quentinho, de atenção sincera, de cuidado amoroso. E essa é a chave mais importante. E o resto a gente vai aprendendo na história e psicologia ajuda também. Também ajuda. Diga, Wilson. Teve um momento que você falou sobre a experiência direta. E eu queria ver uma visão sua. Porque para o Jung, ele considera que, e aí com relação ao arquétipo, o arquétipo serve como uma intermediação a essa experiência direta. Porque na visão dele, a experiência direta pode ser fulminadora para a gente. E pode causar mais desorganização. Nós já vimos isso aqui na dança que Jesus faz, aquele hino gnóstico, e já vimos também a Arjuna, quando pede que Krishna se manifesta a sua forma cósmica, ele não aguenta, mesmo o yoga avançado não aguenta. Então, uma norma bem legal, não tem uma certa distância em relação à consciência. A Terra, ela não mergulha no Sol, se ela mergulhar no Sol, é queimada. Nem se afasta totalmente do Sol, porque ela ficaria estéril sem vida. Ela mantém uma distância ótima do Sol. Assim devemos manter uma distância ótima do inconsciente para poder avaliar com equanimidade, com equilíbrio, assim, bom senso e tal. E os estudos podem ajudar isso também. Mas aqui a gente vê que a experiência direta é muito boa. Se a pessoa tem um ego bom, está com o ego estruturado, ela se sente super bem e é fertilizante para a alma, né? Então é isso.